Yo no creo en las brujas, pero que los hay, los hay. Fraternais saudações. Escolhi iniciar esta nossa reflexão de hoje sob esta icônica frase, digno e digna, porque há não muito tempo atrás, aqui em nosso canal, chegamos à conclusão, através de uma série de argumentos, de que alma gêmea não existe. Entretanto, sim, é importante considerarmos e reconsiderarmos esta afirmativa. Quando dissemos que alma gêmea não existe, estávamos nos referindo a um conceito de alma gêmea um tanto quanto mais utópico, romancesco, sonhador, popular, vulgar e comum. Aquela ideia quase infantil de que indivíduos luminosos se encontram numa relação perfeita e assim vive por toda a eternidade. Isto, de fato, é uma falácia. Entretanto, se formos observar o assunto sob outra ótica, principalmente mais filosófica, histórica e também esotérica, encontraremos numerosos casos de alma gêmea ao longo dos tempos. E é sobre isto que nós vamos refletir agora, do início até o final deste nosso vídeo, em que vamos falar sobre 10 casos de alma gêmea, principalmente dentre indivíduos mais místicos e até mesmo religiosos. Indo direto ao ponto, digno e digna, o primeiro destes casos que sublinho aqui é o de Helena Petrovna Blavatsky. Conforme nós já até estudamos em outras ocasiões e vídeos aqui no canal, Helena Petrovna Blavatsky nunca foi muito afeita à ideia romancesca de casamento. Helena Petrovna Blavatsky, por exemplo, ao casar-se com o senhor Blavatsky, de quem herdou esse sobrenome, ela em poucos dias resolveu fugir do casamento e viajar pelo mundo em busca de conhecimentos e de aventura. Helena Petrovna Blavatsky, mais para o meio de sua vida, quando estava ali envolta em pesquisas, inclusive de natureza espírita e mediúnica, encontrou-se com o senhor, o norte-americano Olcott, Coronel Olcott, e com este sim conseguiu construir isto que nós podemos facilmente classificar de alma gêmea. Entretanto, nós podemos já aqui aprender uma coisa muitíssimo importante. Nem sempre a alma gêmea vai envolver a questão sexual, visto que até onde consta biograficamente, Helena Petrovna Blavatsky e Coronel Olcott nunca tiveram relações sexuais. Uns biógrafos, inclusive, vão dizer que Helena Petrovna Blavatsky viveu absolutamente virgem. Helena Petrovna Blavatsky, ao unir-se ao Coronel Olcott, teve ali uma união quase que irmã, mas altamente construtiva, porque enquanto ela era uma personalidade mais mediúnica, no sentido de fazer a intermediação entre o físico e o metafísico, era alguém mais criativo e inspirada, inclusive, pelos mestres, o Coronel Olcott era um indivíduo organizador. Ele que foi o primeiro presidente da Sociedade Teosófica, era ele que inclusive dava a ela as bases materiais, financeiras e estruturais para que ela pudesse propagar através de revistas, jornais, palestras e da própria Sociedade Teosófica o conhecimento que ela detinha e desenvolvia. Nós temos aqui um primeiríssimo caso sublinhado em nossa reflexão de hoje de alma gêmea. Um outro caso que podemos pontuar aqui, dignos vai constar no Manual Rosa Cruz, que não é o livro não mais publicado, principalmente aqui relacionado a o Dr. Harvey Spencer Lewis e Mary Bank Stacy. Vejamos que Harvey Spencer Lewis foi o fundador de uma das maiores organizações, visto que existem outras, rosacrucianas da atualidade, a AMORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. E o Dr. Harvey Spencer Lewis, ele teve como grande parceira, primeira, inclusive, grande conselheira e grande parceira espiritual, Mary Banks Stacy.
Mary Bank Stacy, que inclusive era uma personalidade que era quiromancista, ela tinha também a habilidade de ler as mãos, é um dos assuntos que gosto e é um dos nossos cursos, inclusive recomendo, se me permitem aqui essa colocação, mas Mary Bank Stacy foi a grande parceira de Spencer Lewis na criação da Ordem Rosa Cruz Amorque e nas próprias biografias a respeito da Amorque, principalmente as biografias não autorizadas, vai se falar muitíssimo da importância desta mesma parceria. E nós temos aqui, dignos e dignas, outros 8 casos importantes. Não estou aqui me atentando aos aspectos históricos específicos de cada caso, porque nós já tratamos da maioria destes nomes aqui em outros vídeos. Vamos falar apenas dos casos de alma gêmea. Antes, claro, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo de número 536, 536º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma efetiva de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui. E agora você vai fazer o seguinte exercício dentro da egrégora deste vídeo e deste canal a esta altura, neste número 536. Você vai pensar em algo que você deseja realizar ainda neste ano na sua vida e vai escrever por 3 vezes: gratidão, gratidão, gratidão. Pense em algo que você queira atrair, materializar e concretizar e escreva rapidamente: gratidão, 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 gratidão. E vamos lhes responder também particularmente na medida do possível. E antes de prosseguirmos com exemplos de grandes magos e místicas que encontraram a sua alma gêmea, é interessante também sublinharmos e incluirmos alguns outros de natureza mais religiosa. O terceiro caso, depois de Spencer Lewis e Helena Blavatsky, dignos que cito, é o de Santo Agostinho, grande teólogo, formador do pensamento católico tradicional no século IV. Vejamos que a grande alma gêmea de Santo Agostinho foi a sua mãe, ou seja, Santa Mônica. Santa Mônica, que passou grande parte de sua vida em profundas orações para que seu filho se convertesse e encontrasse o caminho, no caso, o caminho cristão. Vejamos que Santa Mônica foi a grande parceira espiritual de Santo Agostinho, e isto nos ensina também que não necessariamente a alma gêmea ela vai se dar no caso homem e mulher, da mesma maneira que Harvey Spencer Lewis nunca foi esposo de Mary Bank Stacy, mas se era um caso de amigos. Helena Blavatsky foi casada com o Coronel Olcott, mas não tinha com este relações. Harvey Spencer Lewis era amigo de Mary Bank Stacy, até patrocinado por esta, porque esta tinha maiores recursos financeiros, e Santa Mônica era mãe de Santo Agostinho. Um outro caso é de Clara e Francisco, São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis, que também eram profundamente amigos, mas os dois eram castos, principalmente durante a sua vida religiosa, e portanto não tinham uma relação conjugal, nunca estiveram casados, mas consta na própria biografia de ambos que estes formaram uma grande parceria espiritual e conseguiram criar grandes coisas, como é o caso, por exemplo, de Francisco de Assis, que foi o fundador da Ordem Franciscana em seus numerosos ramos, e Santa Clara de Assis, que foi a grande fundadora e pedra fundamental das freiras clarissas, uma das maiores ordens religiosas do mundo. Outro caso, por exemplo, é o de Santa Rosa de Lima, no Peru, e São Martinho de Porres. São Martinho, inclusive, que era negro, lá em Lima, no Peru. Eu tenho até uma fotografia, vou deixar aqui para os senhores, de quando eu fui visitar em peregrinação e jejum, por uma série de outros motivos sobre os quais falaremos algum dia, o túmulo de Santa Rosa de Lima. Eles também foram grandes parceiros espirituais.
Outro caso que podemos citar aqui para sairmos da questão mais religiosa cristã é Jesus. Vejamos que, muito embora não conste que Jesus tenha sido casado, nós temos dois apontamentos e duas possibilidades. Primeiro, de que Jesus teria na figura de Maria Madalena, de forma não descrita nos evangelhos oficiais, ao menos a sua alma gêmea e parceria espiritual, ou mesmo, se nós formos considerar tão e somente os evangelhos oficiais, que ele teria na figura de Maria, a sua mãe, comumente chamada de Nossa Senhora pelos cristãos católicos e ortodoxos, como sendo a sua parceira espiritual. Seja como for, num ou noutro caso nós teríamos aí, ou até mesmo em ambos os casos, teríamos aí também um caso de alma gêmea. Outro exemplo de alma gêmea, digno e digna, voltando às questões mais místicos e esotéricas, é o de Anne Besant e Leadbeater. Anne Besant, que foi a grande substituta de Helena Petrovna Blavatsky, que foi a segunda presidente da Sociedade Teosófica depois do coronel Olcott. Ela também teve como grande parceria espiritual Charles Vega Leadbeater, que também foi discípulo direto de Helena Petrovna Blavatsky. Vejamos que estes também formaram um casal que tinha uma comunhão de natureza psíquica, de natureza astral, que os fazia escrever livros em conjunto. E também é um caso de alma gêmea. E eles nunca foram casados, eram apenas amigos e irmãos de sociedade. No caso, a Sociedade Teosófica. Outro caso que vale a pena aqui lembrar é o de Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, podemos apontar de forma direta, segundo suas próprias palavras, que teve como alma gêmea Valdo Vieira, e não necessariamente é um outro aprendizado. A alma gêmea é alguém que vai ficar concordando e trabalhando com o indivíduo permanentemente, até que a morte os separe. Não é assim. Valdo Vieira, por exemplo, ele, a partir de determinado momento, já fiz um vídeo falando sobre este detalhe específico, como Valdo Vieira abandonou Francisco Cândido Xavier, se não me falha a memória, é o título do vídeo. Vejamos que, embora tenha ocorrido esta separação, consta, segundo a mediunidade de ambos, que Valdo Vieira teria sido filho de Francisco Cândido Xavier em outras encarnações, e Francisco teria sido a sua mãe. E estes também se encontraram numa grande parceria espiritual, sendo aí também um caso na encarnação enquanto Francisco e Valdo Vieira de alma gêmea. Outro exemplo que podemos aqui citar, de natureza mais esotérica também, digno e digna, é Aleister Crowley e Rose Kelly, que era também a grande parceira de Aleister Crowley. Vamos lembrar que o livro da lei e outros fenômenos importantes para a consecução disto que nós chamamos de telema se deu e foi possível através da intermediação e interferência de Rose Kelly, que era a primeira esposa de Aleister Crowley. Então, Aleister Crowley também teve a sua alma gêmea, a sua parceria espiritual em Rose Kelly. Isso também é um ponto aqui significativo. Outro ponto aqui mais moderno, inclusive, tem até dois documentários, vou indicar aqui para os senhores. Deixa aqui nos comentários se você assistiu ou não assistiu. É o caso de Osho e o de Sheila. Vejamos que Osho, grande mestre espiritual indiano, quer concordemos ou não neste ou naquele pormenor, teve ao longo de seu auge como grande parceria espiritual Sheila, que era também, tem uma biografia dela na Netflix e também tem do Osho, recomendo se você não assistiu. Vejamos que ela também era mentalidade organizadora, era ela propriamente quem conduzia com mãos de ferro toda a sociedade e estrutura que cercava a figura do Osho, principalmente em seu período nos Estados Unidos e também na Europa. Era ela quem liderava estruturalmente, enquanto Osho era a mentalidade criativa, era a mentalidade inspiradora. Digno e digna, para que este vídeo não fique muitíssimo longo, deixa aqui nos comentários: eu sou um apoiador ou eu sou uma apoiadora deste canal. Paz profunda.